E aí, pessoal? Nessa semana em que a gente está acompanhando as trapalhadas sem fim do Janot com o Joesley aí, todas as gravações que estão aparecendo, a parte que funciona mesmo da Lava Jato, Sérgio Moro, já nos presenteou aí com mais uma grande vitória, mais um grande triunfo da verdade e da justiça para o nosso país, que foi sedimentar, trazer mais uma evidência, se ainda era preciso mais provas, nós temos agora mais provas, sim, daquilo que já estava ficando cada vez mais claro, né? Que o grande articulador dos maiores esquemas de corrupção do Brasil, envolvendo o Estado brasileiro e as grandes empresas aí que a gente tem cansado de ver no noticiário, o grande articulador desses esquemas todos foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio Lula, né? Como era óbvio, né? O grande chefe do partido, a pessoa mais poderosa do Brasil, era também o grande articulador dos esquemas. Segundo o Palocci, na delação do Palocci, braço direito do Lula, hein? Foram 300 milhões de reais que o Lula negociou de propina com a Odebrecht, que a Odebrecht alocou para o Lula, para o PT. Ou seja, as malas de dinheiro do Gedel que encontraram em Salvador aí são troco da pipoca, né? Perto do que o PT estava roubando do país. Não que uma coisa seja melhor que a outra, ou seja, não que uma coisa não seja grave. Ambas são graves, na verdade, as quantias, né, os valores hoje em dia são tão grandes que é quase impossível de imaginar, né? Aquelas malas pelo menos deram pra gente uma imagem do dinheiro, né? Das quantias, mas a gente sabe que a real magnitude da corrupção é muito maior que aquilo, né? Coisa que dá bilhão. Ninguém duvida que dá bilhão o que o PT roubou, né? Mas é preciso entender essa corrupção. Porque, sim, diferente de outras pessoas, o Lula não está cheio de carros importados por aí, que nem, sei lá, o Fernando Collor, não tem mansões, tem o sítiozinho, tem o apartamento, sinais, subprodutos da corrupção dele, sem dúvida, poxa, não está vivendo uma vida nababesca como a gente esperaria que um grande corrupto vivesse. E acho que é um equívoco que as pessoas fazem muitas vezes, de achar que o Lula é alguém que estaria nesse jogo por dinheiro, né? Quando, obviamente, o que ele quer, o que ele está atrás não é dinheiro, é poder. Era, porque felizmente agora está sendo desmantelado. O projeto era para perpetuar ele e o projeto de poder dele, o partido dele, o time dele, as pessoas que estão junto com ele no poder no Brasil indefinidamente. Eu também discordo com quem diz que é ideológica, é uma corrupção ideológica, né? Como se a corrupção estivesse servindo, seja ao socialismo, seja à política social. Acho que ninguém acredita nisso, mas digamos que fosse um plano ideológico do comunismo, do socialismo. A ideologia entra aí também como uma ferramenta que um grupo usa para se manter no poder. Uma ideologia que vai ser de um jeito com um público, de outro jeito com outro, que pode sofrer muitas mutações, que o Lula sempre foi muito hábil em manipular, né? Porque o que a ideologia faz? A ideologia gera fanáticos, gera seguidores que estão até agora, de uma forma vergonhosa, assim, realmente abjeta, defendendo ainda o Lula, sabendo de tudo que ele fez, mas acreditando que mesmo com tudo isso, mesmo com as maiores canalices, mesmo com os maiores roubos, mesmo com uma retórica venenosa agora para o Brasil e tentando concorrer a uma eleição, mesmo condenado pela justiça, que mesmo assim, de alguma maneira, Lula tem algum tipo de superioridade moral. É lamentável ver que tem a gente que pensa assim, mas esse é o poder da ideologia, né? A ideologia serve esse fim também, serve esse fim que é o poder, e é o que vem antes de tudo. Tá? É isso que o Lula queria. E felizmente não tem conseguido, felizmente isso tem sido desmantelado. E, bom, o Brasil não é um país tão ideológico quanto outros, né? Acho que a população brasileira não é tão ideológica, então a corrupção teve que ter um papel muito maior aí, mas felizmente uma hora a justiça começa a funcionar e o esquema vem abaixo, né? Eu não sou um anti-Lula ferrenho, tá? Anti-aquelas pessoas que odeiam Lula desde sempre, pelo contrário, eu acho que o Lula teve méritos enquanto presidente, poderia ter sido um grande presidente brasileiro e botou tudo a perder de uma forma muito trágica. O primeiro mandato dele foi bom. Ele soube manter as conquistas econômicas do governo Fernando Henrique e que foram essenciais para o desenvolvimento também social do Brasil. A qualidade de vida estava subindo, mas soube manter aquilo e dar à política social um foco mais claro e um direcionamento para a base da pirâmide brasileira, que é muito importante. Foi uma das coisas, não foi a única, mas uma das coisas que permitiu que muitas pessoas saíssem da miséria ou da pobreza ao longo aí dos últimos 10 anos, tá? 15 anos. Claro que vem tudo sendo perdido agora, né? Agora a gente está vendo as pessoas voltando para a pobreza. Grandes equívocos, maiores até do que a corrupção, a incompetência que a Dilma mostrou e que o Lula começou lá no segundo mandato, mas a Dilma principalmente, a incompetência deles foi ainda pior para o Brasil do que a corrupção. Tá? Embora moralmente a corrupção seja realmente o pior, porque era o que permitia, é o que facilitou que eles se segurassem no poder de uma maneira que
se não fosse a justiça agora, seria muito difícil da gente ver uma saída, né? Mas enfim, o Lula poderia ter sido grande, infelizmente não foi, em parte por ambição pessoal, em outra parte por foi erguido pela máquina do PT, né, da qual ele fez parte, né, essa ambição pessoal dele é de longa data, já desde o movimento, desde dos sindicatos e tudo. Mas um PT que não é que chegou ético ao poder e se perverteu, não, que lá atrás mesmo, antes do Lula ser eleito presidente, muito antes, já estava tendo propina das empresas de ônibus de Santo André, por exemplo, como todo mundo sabe. Então, quer dizer, que levou o modus operandi dele ao plano federal, ao plano nacional, expandiu, profissionalizou e trouxe a corrupção ao novo patamar. E todo aquele discurso ético, todo aquele discurso ideológico servia para que ele agisse da forma mais antiética e mais imoral que nós jamais vimos alguém na nossa política agir. Tá? Pelo menos do ponto de vista dos resultados, da magnitude dos males, dos malfeitos, dos crimes que eles são capazes de cometer. Né? Então o Lula é uma grande tragédia. Poderia ter sido um bom presidente que resolveu ser um Deus vivo na Terra, não conseguiu, felizmente. O Brasil é avesso a tiranos e não será dessa vez. Mas está aí, né? Está aí querendo, se possível, voltar. Acho que ele mesmo teve um pouco de balde de água fria aí na caravana do Nordeste. O povo não está tão com ele quanto ele achava, mas vai tentar voltar. E o PT vai tentar voltar. E é fundamental para o Brasil que a justiça seja feita. Que Lula não apenas não concorra a presidente, muito menos ganhe, mas além disso, seja condenado e punido e preso por isso. É o mínimo que a decência, que a justiça e que a população brasileira espera nesse momento, para que a gente possa virar a página e aí sim ter uma discussão política e um futuro político digno da nossa grandeza e das nossas possibilidades.